No tribunal lotado, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som das respirações contidas, um homem sorriu. Não por nervosismo, nem por remorso, mas por desprezo. Bryce Hodges, acusado de assassinar brutalmente 3 pessoas, incluindo 2 adolescentes, olhou para as famílias enlutadas e, com a mesma frieza com que os corpos haviam sido descartados, zombou. Mandou beijos para as mães dos meninos mortos. Riu dos promotores. Insultou o juiz. E fez tudo isso certo de que sairia dali em liberdade. O que ele não sabia é que, enquanto ria, um vídeo estava prestes a virar o jogo e sepultar de vez qualquer possibilidade de fuga. Este caso não é apenas sobre um crime hediondo. É sobre arrogância. Sobre o colapso psicológico de um homem convencido de que estava acima da lei. Um réu que transformou o próprio julgamento em espetáculo, enquanto as provas se acumulavam silenciosamente. Ao longo deste vídeo, você vai entender quem era Bryce Hodges antes da queda, porque ele acreditava estar imune à justiça e, como uma sequência de vídeos, ignorados por anos, destruiu tudo o que ele tentou esconder. Quando Bryce Hodges entrou em cena, ele já era conhecido na região de Louisville. Um rapper local, figura carismática para alguns, intimidante para outros. Mas o que ninguém imaginava era o que aconteceria em maio de 2016. 3 vidas seriam arrancadas em circunstâncias tão brutais que, mesmo para veteranos da polícia, foi difícil conter as emoções. Entre as vítimas, Christopher Jones, um homem de 40 anos, Maurice Gordon, 16, e Leori Ordway, de apenas 14. Jones foi a primeira vítima. Testemunhas alegam que Hodges acreditava que ele era o alvo de um acerto de contas, uma confusão fatal. O crime aconteceu dentro de um carro, em plena luz do dia. Maurice estava dirigindo, Jones no banco da frente. Bryce, ao lado de Leori, no banco traseiro. Quando o tiro foi disparado, a cena se transformou num caos. Jones não resistiu. Hodges fugiu. E os adolescentes viraram um risco. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular. Os irmãos teriam comentado com familiares sobre o que presenciaram. E, de repente, sumiram. O desaparecimento de 2 garotos em uma mesma semana não passou despercebido pela comunidade, mas a resposta só viria dias depois, de forma chocante. 2 corpos carbonizados foram encontrados nos fundos de uma casa abandonada, em uma área isolada de Louisville. Não havia documentos. Apenas fragmentos de roupas e marcas de violência explícita. Durante os primeiros dias, os corpos não foram identificados. O mistério aumentava e a comoção se espalhava. Foi quando a polícia recebeu uma denúncia anônima vinda da escola Outed Academy. Alunos reconheceram os esboços divulgados pela mídia. A polícia entrou em contato com a mãe dos meninos, e veio a confirmação. Eram Maurice e Leori. O detetive Aaron Tinelli, responsável pelo caso, mal conseguiu esconder a emoção quando relatou esse momento no tribunal. Sou pai. Aquilo foi devastador. A investigação entrou em outro nível. E a figura de Bryce Hodges começou a emergir com força. Ele conhecia os irmãos. Chegou a namorar a mãe deles no verão anterior. Jogava basquete com os garotos. Era alguém próximo. E, agora, era o principal suspeito de uma execução. Mas a confiança de Bryce não abalava. Nos interrogatórios, aparecia calmo, quase indiferente. Disse que não os via há uma semana. Depois mudou para os vi no bairro, andando de bicicleta. Tentou se distanciar. O problema é que a polícia já tinha mais do que palavras. Um vídeo mostrava Bryce próximo à casa das vítimas um dia antes do desaparecimento. E, mais do que isso, no apartamento dele, o carpete estava manchado de sangue. DNA de Leori Ordway. Um cobertor achado em uma lixeira pública. Tinha material genético de Maurice. E mesmo assim, Hodges sorria. Em cada audiência, sua postura era a mesma, desdém. Quando perguntado por que ria, respondeu friamente, porque eu posso. Não é crime sorrir. Tentava transformar o processo em provocação. Desafiava os limites do respeito e da paciência de todos à sua volta. Em determinado momento, teve que usar uma máscara de contenção para impedir cuspidas e ofensas dentro do tribunal. Juízes eram insultados, promotores chamados de racistas. Ele chegou a sugerir que havia uma conspiração entre a promotoria e o judiciário, tudo parte de um teatro delirante. Mas o que Bryce não contava era com o que viria a seguir: a traição. Alguém próximo, alguém que ajudou, que escondeu, que limpou o sangue, agora estava pronto para falar. Um cúmplice disposto a contar tudo. E, junto disso, vídeos,
Registros que estavam guardados, esquecidos, mas que seriam decisivos. A imagem de Bryce, o provocador, o intocável, estava prestes a ruir. E quando a verdade veio à tona, nem o sorriso dele conseguiu se sustentar. Durante anos, Bryce Hodges acreditou estar 2 passos à frente de todo mundo. Mudava de advogado com frequência. Recusava colaborações. Alegava incompetência da defesa. Provocava atrasos deliberados. Distorcia os fatos. Em quase todos os momentos do processo, Bryce atuava como se estivesse jogando um jogo só dele, onde bastava resistir tempo suficiente até que tudo desmoronasse do lado de fora. Mas a verdade é que o que estava desmoronando era sua própria estratégia. O primeiro abalo veio com o surgimento de uma peça-chave, Anjuan Carter, um jovem que havia participado da sequência de eventos junto a Bryce. No início, Carter manteve silêncio, mas com o tempo e pressão, ele fez um acordo com a promotoria e aceitou contar o que viu. O que disse no tribunal deixou a sala gelada. Segundo Carter, os irmãos Morris e Lowry foram levados até a casa de Bryce sob o pretexto de conversar. Mas já havia uma decisão tomada. Bryce desconfiava que os meninos estavam falando demais. Que sabiam o suficiente para comprometê-lo no assassinato de Christopher Jones. Então decidiu eliminar o problema. O depoimento revelou que Morris foi o primeiro. Amarrado, encapuzado com um gorro de lã, ele implorou para não morrer. Lowry foi trancado no banheiro, onde ouviu os gritos do irmão sendo agredido. Quando Morris já não tinha mais forças, Bryce ordenou que o corpo fosse arrastado. Então, trouxe Lowry para a mesma sala. E recomeçou tudo do zero. Não foi uma execução rápida. Foi pessoal. Cruel. Covarde. Um ataque em sequência, com pausas, com testemunhas, com sangue por todos os lados. Carter contou ainda que, depois das mortes, ajudou a colocar os corpos no carro. O banco traseiro ficou coberto de sangue, tanto que precisaram arrancá-lo do veículo e jogá-lo no lixo. Esse banco, aliás, se tornaria um dos elementos mais polêmicos do julgamento. A polícia inicialmente afirmou ter recuperado o banco, mas depois voltou atrás. O detetive Aaron Tinelli, que conduziu parte da investigação, admitiu que o item havia sido perdido ou mal documentado. A defesa usou isso como trunfo. Tentou insinuar que a incompetência da polícia poderia ter comprometido o caso. Mas era tarde, porque além do testemunho de Carter, outro nome apareceu, Jacorey Taylor, primo de Carter e também envolvido no crime. Taylor reforçou ponto por ponto o que Carter havia dito, e acrescentou detalhes que selaram o destino de Bryce Hodges. Falou sobre o comportamento de Bryce antes e depois do crime. O tom frio, a liderança, as ameaças, a manipulação. Hodges não apenas participou, ele planejou, ele deu as ordens. E todos os outros, por mais que tenham cometido crimes horrendos, apenas seguiram. O tribunal assistiu, em silêncio absoluto, ao vídeo do interrogatório de Bryce. Ali, sem saber que estava sendo gravado, ele tentava parecer calmo. Dizia não saber onde os meninos estavam, que talvez os tivesse visto na rua, andando de bicicleta. Mas os investigadores tinham mais. Tinham gravações mostrando Bryce nas proximidades da casa das vítimas horas antes do desaparecimento. Tinham DNA dos meninos no tapete de seu apartamento. Tinham um cobertor manchado, retirado da lixeira pública. E, agora, tinham testemunhas internas. Bryce Hodges estava encurralado. Mas mesmo assim, não mudou de postura. Continuava debochado. Continuava provocador. Até que, finalmente, o julgamento entrou em sua fase decisiva. Os jurados, agora expostos à linha do tempo completa, ouviram os relatos, viram as provas, assistiram aos vídeos. Levaram menos de 1 hora para decidir, culpado. Por todos os assassinatos. Pela manipulação de provas. Pela tentativa de encobrir os crimes. No dia da sentença, Bryce Hodges surgiu no tribunal de forma surpreendente. Pela primeira vez, estava calado. Nenhuma provocação. Nenhum sorriso. Apenas o silêncio. A juíza Julie Kaelin não poupou palavras. Este é o caso mais trágico que já julguei. Em todos os níveis. É horrível. Cada parte dessa história carrega um peso impossível de descrever. Ela seguiu a recomendação do júri e condenou Bryce à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A sala, que tantas vezes tinha sido palco dos deboches de Hodges, agora testemunhava um encerramento definitivo.
Mas o que mais chamou a atenção não foi a sentença, foi a ausência do próprio Rhodes. Nenhum discurso, nenhuma reação. Apenas se levantou e saiu da sala, como se finalmente tivesse compreendido que o palco havia sido desmontado. Não havia mais plateia. Não havia mais controle. Só o peso de 3 vidas interrompidas, e a certeza de que, desta vez, o vídeo falou mais alto do que qualquer provocação. Mesmo após a condenação, o nome de Bryce Rhodes continuou circulando pelos corredores da justiça, não como uma figura poderosa, mas como um exemplo de como arrogância, crueldade e impunidade podem andar lado a lado até que alguém rompa o silêncio. Os anos que ele passou tentando sabotar o próprio julgamento não foram esquecidos. O caso virou símbolo de como o sistema penal americano, por vezes, cede espaço demais a manobras vazias, enquanto as famílias das vítimas esperam por justiça. Para os pais de Maurice Leury, a dor nunca teve pausa. O julgamento se arrastou por tanto tempo que muitos deles perderam completamente a fé de que a verdade viria à tona. Maurice era descrito como um garoto sorridente, carismático, apaixonado por rap e videogames. Leury era mais quieto, introspectivo, mas extremamente protetor com o irmão mais velho. Estavam no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento em que a lealdade custou a vida. Já Christopher Jones, o primeiro a ser morto, era um adolescente de 40 quilos, que sonhava em ser jogador de basquete. A mãe dele, Donna, passou anos cobrando respostas. Ela chegou a fazer vigílias públicas, acendendo velas nas esquinas onde o corpo do filho foi encontrado. Meu filho não era nenhum santo, ela disse em entrevista, mas ninguém merece ser executado e jogado no meio da rua como se fosse lixo. Ao longo do processo, o rosto de Bryce Rhodes virou manchete não apenas pelo crime, mas pelo comportamento dentro do tribunal. Os vídeos em que ele aparece rindo, provocando guardas, insultando juízes, rodaram o país inteiro. Para muitos, ele representava tudo o que há de errado quando criminosos se sentem intocáveis. E, talvez por isso, sua queda tenha causado tanto impacto. Porque não foi apenas uma condenação. Foi uma derrocada completa. Mas o que exatamente fez de Bryce alguém tão temido? Na juventude, ele não era diferente de muitos jovens de Louisville. Cresceu nas ruas, cercado por disputas de território, drogas, influência e a estética da violência como caminho para o respeito. Aos 18 anos, já tinha sido preso por posse ilegal de arma. Aos 22, envolveu-se numa tentativa de assalto. Mas foi apenas depois do suposto assassinato de Christopher que ele se tornou de fato uma figura central do submundo local. Comandava pequenos grupos, impunha medo, mantinha aliados sob ameaça constante. Quem o contrariava, desaparecia. Quem falava demais, acabava morto. Foi assim que consolidou o próprio mito. E foi por isso que, mesmo preso, tantos hesitaram em depor contra ele. O silêncio, no entanto, não durou para sempre. Quando Anjuan Carter e Jacorey Taylor decidiram falar, a estrutura desmoronou. Não porque eram heróis, mas porque, no fim das contas, perceberam que Bryce não salvaria ninguém além de si mesmo. A delação foi, acima de tudo, um ato de sobrevivência. Mas também um momento de verdade dentro de um enredo forjado por mentiras. A promotora do caso, Elizabeth Jones Brown, resumiu assim: não há mais dúvidas. Este homem não é apenas um criminoso. Ele é um predador. Planejou, executou e riu de tudo isso, acreditando que era mais esperto do que a lei. Hoje, ele descobriu que não é. Ainda assim, mesmo após a condenação, Bryce Rhodes tentou interpor recursos. Reclamou do processo. Alegou perseguição. Insistiu que era inocente. Nenhum tribunal superior aceitou rever o caso. E dentro da prisão, isolado, o outrora líder carismático agora é apenas mais um número entre milhares. Enquanto isso, a cidade de Louisville ainda tenta cicatrizar. O caso expôs feridas antigas, a negligência com jovens em situação de risco, a presença constante de armas em bairros marginalizados, e um sistema que muitas vezes abandona vítimas antes mesmo de começar a protegê-las. O julgamento de Bryce não foi só sobre um homem, foi sobre todo um ambiente que o permitiu crescer, agir e matar impunemente por anos. Em um dos trechos mais emocionantes do julgamento, o tio de Maurice Leury se levantou para falar. Com a voz trêmula, ele disse: não se trata apenas de justiça. Se trata de memória. De impedir que outros meninos terminem como eles. Que seus nomes não virem estatística. Que não sejam esquecidos como tantos outros foram. Bryce tirou a vida deles. Mas não vai tirar nossa vontade de lembrar quem eles eram.
E é por isso que essa história precisa ser contada. Porque o silêncio é cúmplice. E enquanto houver gente disposta a falar, a lembrar e a expor, monstros como Bryce Hodges deixarão de ser intocáveis, e passarão a ser lembrados, não como lendas das ruas, mas como que de fato são. Assassinos covardes que um dia acharam que o medo seria suficiente para escapar da verdade.